Meus irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado e mais uma vez estarmos aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como tema a conduta do crente em relação à família. Então, basicamente, hoje aqui, Paulo vai nos dar uma aula aqui sobre o relacionamento familiar, tá bom? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esta escola. Senhor, meu Deus, quero te louvar por neste momento estarmos aqui diante de ti. Quero te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade que tu dá à tua igreja de estarmos aqui para aprendermos esta palavra. E assim que o teu Espírito Santo toma a frente, nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com este hino. Logo após estaremos iniciando a lição. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entregou. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, já temos ouvido este hino. Eu quero fazer aqui a leitura, uma parte da leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, 21 ao 33 e o 6, 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus,
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher, e se unirá a sua mulher, e sendo dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. Pronto, irmãos, aqui está a leitura bíblica em classe desta lição, que tem como título a conduta do crente em relação à família. Vamos tentar aqui pegar alguma coisa do que Paulo estava transmitindo ali para a igreja em Éfeso. E nós já fizemos aqui um resumo desta lição. E nesta lição o apóstolo ele vai nos trazer uma aula sobre conduta familiar, tanto para o pai, para a mãe e para o filho. Ele vai trazer aqui um panorama geral, certo? Segundo a inspiração que o Espírito Santo lhe deu na época para admoestar aquela igreja em Éfeso, e também uma lição muito atual para os nossos dias. Glória a Deus. Vamos lá. Olha, nesse primeiro ponto, ele vai enfatizar alguns pontos importantes que nós queremos trazer aqui para os irmãos. Primeiro, na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino. É a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesta leitura, é que na Bíblia, o relacionamento familiar, certo? Entre homem e mulher e filhos é um projeto divino. Então aqui nós já começamos a entender que nós não estamos aqui para viver de qualquer forma. Nós não somos um projeto que surgiu por acaso, não. Nós somos um projeto familiar, certo? Que foi criado no coração de Deus. Então esse projeto da família, ele é divino. Ninguém pode dizer que não ou falar o contrário. Então nós temos que entender aqui de início que Paulo estava querendo demonstrar ali para a igreja de Éfeso, certo? Esse relacionamento, e comparar o relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo como um casal, como uma família, certo? Composta de pai, de mãe e de filhos. Então a primeira coisa que nós entendemos é isso, que todo relacionamento familiar ele partiu do coração de Deus, amém? Segunda coisa que nós vamos aprender aqui nesse ponto é que ele vai comparar o marido a Cristo. Olha a comparação que Paulo faz em relação ao marido a Cristo, que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve ter este mesmo amor para com a esposa. Irmãos, diante dos dias em que nós estamos vivendo, certo? Esse relacionamento aqui de esposo com a esposa, a gente tem ouvido e tem visto, certo? Muitos casos que tem mudado o seu destino, tem mudado a sua rota, tá entendendo? Alguns casais, algumas famílias ainda não entenderam, certo? Que esse relacionamento, que esse projeto, ele é para sempre, que ele nasceu no coração de Deus. E Paulo vai comparar aqui o marido a Cristo.
e ele vai comparar em terceiro aqui para a gente entender, e vai comparar a esposa com a igreja. Então, olha a importância aí, o tratamento, irmãos, que nós temos, que Cristo tem para com a igreja. O tratamento de cuidar, o tratamento de proteger, o tratamento de providenciar o necessário, certo? O amor que Cristo tem para com a igreja. Paulo está trazendo aqui para aquela igreja, para nós também, que este mesmo tratamento o esposo tem que ter com a sua esposa, para que haja uma casa aí edificada, para que haja um lar, certo? Um lar firme, onde Deus possa habitar e possa abençoar e cumprir suas promessas dentro desta família. Então ele vai comparar aqui o marido a Cristo e vai comparar a esposa à igreja. Então o cuidado tem que partir do marido para com a igreja ou para com a sua esposa, e o marido tem que amar e zelar pela sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo, ele faz isso em relação à igreja. Então que os esposos que estão nos ouvindo a partir de hoje, certo? Que já amava a sua esposa, que já cuidava, que já zelava por ela, continue. Faça da melhor forma, porque é mandamento, é ordenança divina, tá certo? Outra coisa que nós vamos aprender aqui é que Deus, vai dizer Paulo, é a cabeça de Cristo. Muito interessante. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Olha a sequência aí. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, certo? Cabeça da igreja. E Cristo também é a cabeça da mulher, ou seja, do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Vamos entender isso aqui bem direitinho. Vamos lá, passo a passo. Ele vai nos ensinar o seguinte, que Deus é a cabeça de Cristo. Muito bem. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Tudo numa sequência. Para que nós possamos entender aqui, já que Cristo ele é a cabeça do homem, certo? O homem é a cabeça da mulher. Ou seja, o homem é o fator, vamos dizer assim, de responsabilidade maior dentro do seu lar. Certo? Por quê? Porque o homem é o cabeça. O homem deve liderar, certo? A sua casa. O homem deve comandar a sua casa, certo? Providenciar o necessário para com a esposa e para com os filhos, porque assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ele é o responsável, certo? Vamos dizer assim, de imediato, em relação a toda a sua casa, a toda a sua família, de providenciar o necessário para dentro de casa. E outra coisa importante, já que o marido é o cabeça da mulher, ou seja, o marido deve liderar, certo, a sua casa, com algumas, vamos dizer assim, algumas normas que a Bíblia, alguns mandamentos que a Bíblia ordena. Governar a sua casa, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, certo? Amando a sua esposa e seus filhos, assim como Cristo amou a igreja. A liderança, irmãos, da casa é do homem, certo? Mas o trabalhar dentro da casa, a organização, são dos dois, do marido e da esposa, certo? E vamos entender também outra coisa aqui. E o amor, ele é o fator primordial nesse relacionamento. O homem é o cabeça. Ele não é para ser aquele camarada autoritário, que tudo é ele que decide, tudo é ele quem faz, tem que ser do jeito dele. Não, certo? Ele é o cabeça em relação à liderança. Ele é o cabeça em relação à providência, certo? Do necessário para dentro da casa. Mas as decisões, ao serem tomadas dentro do lar, essas decisões têm que ser conversadas entre os dois, para que haja um bom relacionamento. Assim como Cristo quer ter um bom relacionamento com a igreja, certo? A igreja precisa ter um bom relacionamento com Cristo para que a coisa possa fluir, para que a coisa possa andar. Assim é o lar. Por isso nós estamos estudando a conduta do crente em relação
a família. Para que o homem possa ver dentro do seu lar um lar abençoado, certo? Os dois têm que concordar um com o outro, tanto a esposa como a mulher, ou a esposa como o homem. O homem não pode mandar em tudo, nem a mulher também mandar em tudo. Tem que ser os dois conversando, se organizando, dialogando, para que o lar possa ser abençoado. E outra coisa, para que isso aqui funcione, Paulo vai nos ensinar aqui que o fator principal é o amor. Se não tiver o amor, aí não adianta se relacionar. É melhor, como diz Paulo, é melhor não casar, tá certo? Ok? Outra coisa importante vamos frisar aqui, que o marido tem que ter para com a esposa, certo? É a consideração. Escute aí, os esposos, para que este relacionamento possa ser aprovado por Deus, certo? É necessário que o homem, o esposo, tenha para com a esposa consideração, é a primeira etapa. Cuidado e zelo para que este lar e este relacionamento seja abençoado, tá certo? Isso aqui é muito importante, de uma forma muito importante para todos nós, certo? Vocês entenderam aí, os maridos? Um cuidado importante é esse aqui. O homem tem que ter, o marido tem que ter para com a esposa consideração, zelo e cuidado. É tudo que uma mulher precisa para que ela se sinta bem, para que ela possa compartilhar com o esposo, certo? Todas as maravilhas que pode existir entre um casal. Mas se você deseja ter um lar que não tenha controle, que não exista amor, certo? O marido deixa de cuidar, o marido deixa de zelar e o marido deixa de ter consideração pela esposa. Aí pronto, vai desandar tudo. Então esta palavra aqui é para alertar aos esposos, certo? Que é preciso dentro de um lar acontecer essas coisas. Porque a mulher não é só aquela pessoa que para cuidar, de fazer almoço, de zelar, não. A mulher, ela é aquela pessoa que precisa de zelo, que precisa de um cuidado e que precisa ser considerada. Você fazendo assim como esposo, tudo vai mudar, certo? A coisa vai fluir como a Bíblia registra aqui, da forma como a igreja ama Cristo e da forma como Cristo ama a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Se nós formos aqui para o segundo ponto, nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre a conduta do crente como esposa, ou a conduta da esposa crente, da esposa cristã, certo? Da mesma forma, ela precisa amar, precisa ter zelo e precisa considerar o seu esposo, tá certo? Olha, nesse ponto, o apóstolo vai nos mostrar a importância e deveres da esposa dentro da família. É isso aqui que nós vamos tentar aprender agora. Primeiro, olha, na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária, estava sempre em segundo plano e era considerada propriedade de um homem. Olha como era que vivia as mulheres, certo? Na cultura judaica, elas sempre ficavam em segundo plano e era considerada propriedade e não uma esposa, certo, para o seu marido, mas era uma propriedade. Era ele quem ditava todas as ordens, era ele quem fazia, tá entendendo? É tanto que a gente vê que as mulheres no Velho Testamento, e mesmo na época de Cristo, de Paulo também, as mulheres eram rejeitadas. Então Paulo vai nos mostrar aqui que na cultura judaica a mulher, ela ocupava uma posição secundária, certo? Sempre em segundo plano. Outra, na cidade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Eram tratadas como escravos. Olha, irmãos, como era difícil para a mulher naquela época, né? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Se nós analisarmos isso aqui, irmãos, então praticamente era difícil a vida de uma mulher para com um esposo naquela época, porque viviam escravizadas e na outra cultura elas eram consideradas propriedades e era como se fosse secundariamente, certo? Até nas posições que elas exerciam na época. Então, qual era o valor de uma mulher na época? Praticamente você não vai encontrar
tá certo? Então é por isso que Deus hoje está nos trazendo aqui esta lição, através do apóstolo Paulo, para que nós entendamos que o relacionamento, certo, tem que partir o amor do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, tá certo? Sem nenhum dos dois querer ser maior do que ninguém. A importância que tem um homem dentro de um lar é a mesma importância que tem uma mulher, uma esposa, tá certo? Ela não pode ser escravizada e ela não pode ficar em segundo plano. Assim como o homem quer estar em primeiro, a mulher também tem que estar, certo, ao lado do homem, na mesma altura, considerando um ao outro, sendo fiel um ao outro, a mulher também zelando pelo homem, amando o homem, e considerando o homem, e o homem da mesma forma, transmitindo amor, zelo e consideração para com a mulher. Hoje a maioria dos lares que estão por aí, certo, não funcionam como é para ser, porque não há, irmãos, este acordo, não há este amor, não há esta valorização dentro dos lares, certo? É cada um por si, o homem manda numa parte da casa, a mulher manda na outra parte, os filhos mandam na outra parte, e assim, irmãos, estão dizendo por aí que tem uma família. Isso não é família. A família, ela gera um amor mútuo, certo? Recíproco, de um para com o outro, tá certo? Olha, mas em Cristo ela se torna igual, mas em Cristo ela se torna igual ao homem. Nós louvamos a Deus por isso. O sacrifício de Cristo veio trazer igualdade e valorização para com a mulher que era desprezada no passado, tá certo? Seu papel principal dentro do lar é ser submissa, isso é bíblico, é reverenciar o esposo, certo? E amá-lo. Isso aqui é o prático. A esposa que não faz isso dentro de um lar não era para ter casado, porque quando se casa vai ser exigido tudo isso aqui da esposa dentro de um lar para com o esposo: submissão, certo? Reverência e amar ao esposo, porque a mulher não pode ser a chefe da casa, o manda-chuva da casa, porque tem lares por aí, irmãos, afora, que o homem não manda nada, quem manda tudo, quem ordena tudo, quem dita as ordens é a mulher. O homem fica só fazendo o que ela vai mandar, o que ela está mandando, o que ela está ordenando. Não há essa submissão da mulher, não há essa reverência, e nem a mulher demonstra o amor para com o esposo. Olha, cada um fazendo o seu papel, para que o lar seja abençoado, tá certo? E em último aqui, nós vamos encontrar aqui Paulo ensinando sobre a conduta do crente como filho, ou seja, o papel do filho dentro de um lar. Olha, é um pontozinho bem curtinho aqui que nós fizemos um resumo. Nesse ponto, o apóstolo traz a responsabilidade que os filhos devem ter para com seus pais. Esse ponto aqui, irmãos, para a gente tentar colocar ele dentro da sociedade de hoje, está muito difícil, porque o filho hoje, irmãos, para viver como vivia antigamente, respeitando, sendo submisso aos seus pais, hoje isso aqui praticamente não existe. São poucos os lares que nós vamos ver isso aqui que nós vamos estudar agora, tá certo? Hoje a maioria dos filhos completou aí seus 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, já querem comandar tudo, já querem sair sem avisar os pais, sair sem dizer qual é a hora que vai voltar. Isso é a geração que nós estamos vivendo hoje. São os lares que nós, entre aspas, estamos observando nos dias atuais. E Paulo vai nos ensinar aqui algo maravilhoso, certo? Olha, a responsabilidade que os filhos devem ter para com seus pais. Primeiro, obediência. É uma das coisas que tem sumido hoje de dentro das famílias, certo? Filhos obedientes. A coisa hoje mudou, foi investido os valores, certo? Parece que não há mais essa obediência hoje. O pai dita as ordens, a mãe diz como é que é para fazer, e o filho vai e faz tudo ao contrário. Você quer ser abençoado como filho, certo? Quer ter o respeito dos teus pais? Seja obediente a ele. É a primeira coisa. A segunda coisa, submissão. Os filhos, enquanto eles estiverem dentro de casa, eles estão ali para obedecer às ordens do pai e da mãe. Filho nenhum que está dentro de casa, por mais velho que seja, certo? Pode ser desobediente ou pode ditar ordens dentro de casa. A ordem ali é do pai e a ordem é da mãe. São duas ordenanças aqui que Paulo vai citar aqui. O filho precisa, como crente, ele precisa ser obediente,
e precisa ser submisso. Isso aqui é de grande importância. Fazendo isso aqui, você tendo filhos assim dentro de casa, todo o restante da casa, todo lar será abençoado. Como nós estamos precisando disso, não é, irmão? Quantas famílias estão precisando aí de filhos obedientes, de pais que saibam tratar os filhos, de mãe que saiba também tratar os filhos, e de filhos que saibam tratar os pais como deve ser, como a Bíblia manda, certo? Olha, com essas duas responsabilidades, a Bíblia lhe garante duas promessas valiosas. Duas promessas valiosas. A primeira promessa valiosa é uma promessa material, certo? Prosperidade exterior. Deus promete para você que é filho, se você for obediente, submisso aos seus pais, Deus lhe promete prosperidade exterior, prosperidade material aqui, sobre a face da terra. É bíblico isso aqui, e Paulo está ensinando isso aqui à igreja dos Efésios. Você quer ser abençoado materialmente, quer conseguir alguma coisa aqui material nesta vida, certo? Seja obediente e seja submisso. A outra promessa é vida longa. É tão interessante isso aqui, irmão, que a Bíblia, através do nosso Jesus, ela vai nos garantir isso aqui para os filhos que são obedientes. Eles vão viver mais. Que bênção, não é, irmão? Vida longa, prosperidade material e vida longa. São duas promessas, filhos, que Deus tem para vocês, se vocês obedecerem aos pais de vocês e se vocês forem submissos, tá certo? Eu louvo a Deus, irmãos, por esta lição que nós fizemos, um resumo, certo? Que o pai, que o esposo ame a sua esposa, eu finalizo com isso, que a esposa também ame o seu esposo, e que o esposo e a esposa amem os seus filhos, e que vocês, filhos, amem e respeitem os seus pais, sejam submissos, sejam obedientes. Fazendo assim, todo lar, toda a vossa casa será abençoada. Nunca Deus irá deixar faltar nada, certo? Nunca o inimigo vai conseguir vencer este lar, porque toda esta família está vivendo segundo a igreja está vivendo com Cristo e segundo Cristo está vivendo e fazendo em relação à igreja. Vivam todos em união, em um só amor, vivendo dentro da palavra de Deus, porque é tudo isso que Deus espera, certo? Da tua casa, da tua família. Eu desejo que o teu lar e toda a tua casa seja abençoada, esposo, esposa e filhos. Amém? Nós vamos ouvir este hino, logo após nós estaremos encerrando esta escola. Aleluia, Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crer, vitória lhe dará, também real poder, e gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou.
coração, não olhando para o mundo avante eu vou. Aleluia. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa oportunidade que tu tens nos dado de estarmos aqui estudando essa escola. Meu Pai amado, e te pedir, ó Senhor, a tua bênção, meu Senhor, sobre todo o teu povo, meu Senhor, que participou desta escola nesta noite. Que a tua bênção seja derramada, meu Senhor, sobre todo o teu povo. Cuida, Senhor, de todas as famílias, traz bênçãos sobre cada casa, sobre cada lar. Meu Pai, que nunca nada venha a faltar. Nos desta noite abençoada, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.